Agora vamos falar sobre início de vigência, cobertura provisória e prazo de emissão da apólice. O início de vigência, ele estará mencionado na proposta. Normalmente, ele é às 24 horas do dia que a proposta foi transmitida. Então, hoje, 28 de janeiro de 2026, eu vou transmitir a proposta, vai estar lá, início de vigência a partir das 24 horas de 28 de janeiro. Porém, não significa, embora fala que é o marco aqui, a partir de quando o seguro produz efeito, mas não significa que o início de vigência seja o mesmo do início da cobertura. Por quê? Porque tem algumas seguradoras que têm regras como, por exemplo, eu só aceito, né, eu só dou cobertura depois da realização da vistoria. Então, por mais que eu tenha transmitido a proposta com a data 28 de janeiro, se o cliente só vai fazer a vistoria dia 30, a cobertura dele passa a ser dia 30. Então, o que a gente precisa tomar cuidado é de não afirmar para o cliente que ele está coberto, quando na realidade ele ainda não está. E é aqui que entra também a questão da cobertura provisória. Por quê? Porque a gente transmite a proposta, ela tem ali uma data de início de vigência, né? Normalmente a data do dia, porém, a emissão da apólice não acontece de imediato em algumas seguradoras. Hoje, na grande maioria acontece, mas em algumas não vai acontecer, principalmente quando se depende de vistoria. E aí que entra a cobertura provisória. Algumas seguradoras, enquanto a apólice não é emitida, ela vai dar a cobertura provisória, ela vai garantir ao cliente a cobertura caso aconteça algum sinistro. Então, cada seguradora terá uma regra. Algumas será com a aprovação da vistoria, outras é no momento que a proposta foi transmitida e te dá ali 3 dias para realizar a vistoria. O que é importante? Importante é que você conheça a regra daquela seguradora que você negociou com o cliente, para que você não afirme para ele que o veículo já está coberto, quando na realidade ainda não está. E quando a gente fala de prazo de análise e aceitação, a lei hoje fala sobre 25 dias para análise e aceitação do seguro com a efetiva emissão da pólice. A gente sabe que esse prazo não vai se concretizar, porque antes era 15 dias, algumas seguradoras mantiveram 15, mas dificilmente se chega a esse tempo todo. Hoje em dia, uma pólice de seguro automóvel é emitida praticamente de imediato, demora um pouquinho mais quando tem alguma pendência, principalmente vistoria, mas hoje a emissão é muito rápida, então, no máximo, aí, em 5 dias, a gente tem uma apólice de seguro emitida, até mesmo porque quando existe a necessidade de vistoria, as seguradoras colocam prazos, né, para que essa vistoria seja realizada, e elas estão cada vez mais reduzindo esse prazo, justamente para forçar que essa vistoria seja realizada mais rapidamente e para que o cliente possa fazer essa vistoria e eles possam emitir essa apólice o mais rápido possível. Então, aqui a gente fecha esse tema, início de vigência, cobertura provisória e emissão da apólice. E aqui o que eu vou frisar é o que eu já falei. Mais importante do que a vigência é entender se a seguradora vai dar cobertura ou não enquanto o risco está sendo analisado. Emitiu a apólice, cobertura valendo, tá? A emissão da apólice já é o início da cobertura. Mas enquanto ela não emite a apólice, você precisa entender se ela dá ou não cobertura provisória.